Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Direito e Saúde. Hoje eu estou entrevistando uma personalidade que, para mim, pessoalmente, é uma honra estar recebendo ele aqui no meu estúdio, que fica aqui na minha casa. Ele é médico, ele é especialista em ginecologia, enfim, eu vou deixar ele se apresentar melhor. Com vocês, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Irã Galo. Doutor Irã, é um prazer receber o senhor aqui no podcast. Prazer é meu, Sérgio, estar aqui nesse podcast. Direito e Saúde, é uma honra estar aqui. Meu nome é Irã Galo, eu sou toco-ginecologista. Há 47 anos eu labutei na minha especialidade aqui, trouxe várias crianças ao mundo. E eu fiz o primeiro parto no hospital de base, na inauguração, e tem alguma história que com certeza enalteceu a ginecologia de Rondônia. Tenho alguma formação em bioética, tenho doutorado, pós-doutorado em bioética, onde eu estou labutando nessa área. A bioética é uma ciência jovem, mas que ninguém vive sem ela. É uma ciência que todos conhece e ela é multidisciplinar. Então eu tenho muita honra de ser filho desse estado e estar aqui há muito tempo, né? E formei em Belém do Pará, depois fui para o Rio de Janeiro, fiz residência lá. Na época não estava nem oficializada a residência médica no Brasil, porque eu tenho 47 anos já de formação, tenho uma família sólida, sou casado 47 anos, com a Hélia, que é cardiologista também. Tenho 2 filhos, um é médico, outro é advogado, e um neto que está cursando medicina. Então, essa é a minha vida. Eu vivo com a minha família e para a medicina. Excelente, doutor Irã. Eu acho muito legal, doutor Irã. O senhor me permite a gente fazer um podcast talvez um pouco mais informal, a gente numa espécie de bate-papo? Espero que o senhor não se sinta desprestigiado de forma alguma. Absoluto. Tá? Aqui é assim, doutor Irã, a coisa vai acontecendo. Eu acho muito importante, eu faço isso com todos os meus convidados e com o senhor ainda com muito mais motivo, muito mais propriedade. Homens com a história que o senhor não caiu de paraquedas como presidente do Conselho Federal de Medicina. O senhor tem toda uma estrada, o senhor tem uma vivência gigantesca, não só em Rondônia como no Brasil. E eu acho importante a gente até perder um pouquinho mais de tempo falando um pouco sobre a sua história. Não é aquela curiosidade boba, aquela curiosidade besta da revista de fofoca, não é isso. É para que, eventualmente, doutor Irã, um jovem que está nos assistindo agora, ele certamente, que eventualmente ele tem vontade de ser médico, ele tem vontade, mas que as dificuldades existem, talvez até em menor grau do que na época do senhor, né? Você veja, o senhor já, pelo que o senhor já disse, o senhor teve que sair do estado para estudar. Certamente na época não tinha curso de medicina aqui no nosso estado de Rondônia. Hoje isso está mais facilitado, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor lembra, certamente o senhor se lembra de alguma história de superação, de dificuldade que o senhor tenha passado ao longo dessa trajetória, que eventualmente possa inspirar um jovem que esteja nos assistindo agora. Será que o senhor podia compartilhar conosco? Primeiro você tem que ter determinação e sonhar. Só para você ter uma ideia, não tinha curso de medicina, não tinha curso superior, só tinha até o ginásio. Então minha perspectiva de vida eram 3. Ou eu seria bancário do Banco do Brasil ou do BASA, ou eu seria padre, eu cheguei a ser coroinha. Sério mesmo, doutor Irã? Coroinha, eu sabia rezar a missa em latim. Que maravilha. Ou eu seria militar, até o sargento. Mas mesmo militar tinha que sair, porque as escolas militares elas ficavam no Rio e em São Paulo, salvo engano, né? Mas para eu poder chegar aqui, eu entrava como soldado, cabo e não saía disso aí. Entendi. Se eu fosse para Agulhas Negras, era outro departamento, que era impossível. Até para nós, na minha época, só tinha uma vez por semana avião aqui. Né? E estrada era muito difícil. Muito precário. Então, era de terra ainda, né? Não era asfaltado. Não.
agora toma um valor. Não tinha luz, né? Na minha época, proteína vinha da Bolívia, que era carne, cada qual criava a sua proteína, o seu franguinho, os seus ovos para poder... O senhor entende, doutor Irã, como é importante? Um dos meus objetivos com esse podcast também isso vai ficar gravado, isso vai ficar nas plataformas. E é importante, eu vejo que hoje em dia, doutor Irã, sem querer filosofar muito, grande parte das pessoas hoje, falo da juventude, até pessoas da minha idade mesmo, que eu não estou mais tão jovem assim, né? Em julho agora eu vou fazer 44, já não estou tão jovenzinho assim. As pessoas parecem que esquecem, doutor Irã, parece que até mesmo o povo brasileiro esquece da sua própria história. E uma das coisas que eu achei muito bela quando eu cheguei aqui em Rondônia, em 2009, foi conhecer a história desse estado e conhecer a história das pessoas que construíram esse estado, doutor Irã. E eu vejo que o senhor faz parte desse grupo, desse seleto grupo. Quando eu cheguei aqui, só você ter uma ideia, Sérgio, o meu CRM é 197. Nós tínhamos aqui menos de 50 médicos, né? Então era pouco. No estado inteiro? Estado inteiro. Então, poucos médicos, né? E a maioria dos médicos, o Jorge Teixeira foi visionário, né? Sim. Quando ele descobriu que eu vinha aqui passar férias com a minha família, que eu não ia voltar mais para cá, eu ia ficar no Rio de Janeiro. Certamente porque lá tinha muito mais condições de eu prosperar. Oportunidade. E ele é oportunidade. Então, ele me deu fez um convite para mim e eu aceitei de imediato. Porque eu sou daqui de Rondônia, não saio daqui mais, eu gosto daqui. Mas não foi fácil. Aqui, na época da minha juventude, o ginásio era uma formatura de nível superior, né? Só tinha até o curso ginasial. Foi o primeiro terno que eu vesti, né? Então, essas coisas eu lembro. E, lamentavelmente, pessoal, o povo sem memória não tem história, né? A história toda tem que vir das memórias. E eu tive ainda a honra de trabalhar. Povo que esquece a sua história está fadado a cometer os erros do passado, né? É isso. Eu ainda tive a honra de trabalhar com Hamilton Rolim Gundim, um grande médico baiano que aqui chegou, doutor Jacó de Freitas Atala, doutor Macedo. Então, essa turma toda eu ainda trabalhei, muito jovem, trabalhei com eles ainda. Naquela época, na realidade, o Teixeira, ele fez uma metamorfose no território federal de Rondônia. Ele queria transformar o território em estado. E para ele transformar, ele não tinha material humano, não tinha o Sérgio aqui, né? Então, ele fez uma divulgação, uma mídia nacional para trazer profissionais aqui para o estado de Rondônia. E começou a vir gaúchos, nordestinos e paranaenses. Então, aí a prova aqui é que você vai na BR, aqui você encontra meninos louros de olhos azuis, né? Por causa dessa vinda desses migrantes. Sim, Rondônia é um estado muito heterogêneo nesse sentido. E eu acho que ele é belo por conta disso também. Isso, também. Então, foi um estado que, quando aqui cheguei, só para você ter uma ideia, eu fui o último diretor da maternidade da Vargas, que fica ali onde a prefeitura, ali a Secretaria da Fazenda, em frente ao Hospital de Guarnição. E lá, a minha ferramenta de trabalho, não tinha luz. Eu levava 2 lanternas de 6 pilhas, minha, e eu operei muito com lanterna. Na lanterna, o técnico de enfermagem iluminando. Na lanterna e eu operando no caso de uma cesariana de emergência, isso tudo. Então, é uma história, né? Mas que eu fiz... Ultrassonografia era... Não. A ultrassonografia nem existia na época. Nem existia na época. Você tinha que usar a propedêutica, né? E com isto... Ou seja, era clínica pura. O senhor era analisando os sintomas, o relato da mãe, eventualmente a posição do bebê, o senhor sentia... Olha, eu fiz uma residência muito boa no Rio de Janeiro, que na época não era nem residência médica, porque não estava ainda oficializada a residência médica no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu fui um dos poucos especialistas que chegou, né? Porque normalmente a pessoa vinha para cá, não tinha médico mesmo, então era a escola da vida. O cara formava, na época formava-se bons médicos, né? As escolas não tinham hoje essa número estrondoso de escolas privadas, né? Tudo eram públicas, né? Guarda esse pensamento, doutor Irã, eu quero conversar com o senhor sobre isso.
sobre a qualidade do ensino médico aqui no Brasil. Mas, por favor, continue a sua história. Então, era uma situação difícil, mas muito aconchegante. Fiz muitas amizades com a minha profissão, porque eu era o guardião de duas vidas, a mãe e o feto, esse binômio. E eu sempre fui muito, muito amigo dos meus pacientes. Dinheiro é uma consequência da vida da gente. Se tinha dinheiro, pagava. Se não tinha, eu atendia também. Porque éramos poucos aqui. E na época não tinha saúde suplementar, né? No Brasil não tinha saúde suplementar. Não tinha um instituto de previdência, não tinha nada. Aqui era zero, tudo zero. Não tinha o órgão de controle, como o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, nada. Mas eu gostava muito daqui. Por quê? Porque nós tínhamos muitos amigos, fiz muitos amigos. Já tinha quando daqui saí, mas fiz mais ainda quando aqui voltei como médico. Tenho hoje uma grande assim, lembrança de tudo que eu passei durante esses meus 40, que eu digo como médico, que eu sou daqui, né? Como médico foram 47 anos de medicina, cheguei aqui muito jovem, né? Eu achei muito interessante a fala do senhor agora, desculpa interromper, porque a minha mente aqui está fervilhando, onde o senhor disse que o senhor atendia qualquer um. Quem tinha dinheiro pagava, quem tinha dinheiro não pagava. Eu acho que isso, além de ser a essência do juramento de Hipócrates, né, isso vai um pouco, a gente também vai falar sobre isso se tivermos tempo aqui. Isso vai um pouco de encontro com o que a gente vê hoje, que é uma certa mercantilização da medicina, né, doutor Ira? Sérgio, eu sempre digo o seguinte, ainda ontem fui num evento muito grande em Brasília, onde tinha 600 oftalmologistas, todos jovens lá. E eu fui entrevistado, mais de 20 minutos, e eu sempre digo o seguinte, para você ser um bom médico, não tem que ter só título, não, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, você está em local errado. Para você ser um bom veterinário, tem que gostar de quê? De animal, de pet, né? Que hoje todo mundo tem um pet, né? Eu tenho 6 lá em casa. Então, essas coisas de suma importância. Eu me identifico muito porque a minha profissão principal, pessoal, o podcast aqui, eu costumo dizer, Paulo, que eu sou um pitaqueiro aqui. Isso aqui foi um projeto que eu iniciei ano passado e tem dado bons frutos, muito, muito prazer. Mas eu vejo também que para eu ser defensor público, doutor Irã, eu tenho que gostar de gente. Eu tenho que sentir a dor do outro. Eu vejo que na medicina tem que ter isso também, né? Senão você será um péssimo médico. Se você só visar O lucro, aí você será um péssimo médico. Porque a melhor propaganda é o paciente. A minha mulher era cardiologista. Já pensou exercer a cardiologia naquela época? Os aparelho de eletrocardiograma era praticamente, pesava 10 quilos e não tinha... Hoje esse relógio aqui faz isso aí. Aí ela levava o aparelho de eletro para o serviço público, porque não tinha serviço público, não tinha eletrocardiograma. Então, devia ser uma maletona, era né? Uma maletona grande, né? Era tipo na época dos primeiros computadores, cobra era desse tamanho, né? Pesava 200 quilos, né? Então, o meu consultório, quando os primeiros computadores, eu informatizei meu consultório na época. Eu só atendia com hora marcada, independente da categoria. Quando eu vá lá, minha secretária marcava e normalmente eu disponibilizava 30 a 40 minutos por paciente. E atendia 15 no máximo por dia. O senhor entende que isso é um respeito que o senhor tinha pelo próprio paciente, né? Lógico. A prova aqui é quando eu vejo hoje os pacientes agredindo o médico, eu fico muito triste. Porque hoje meus pacientes, quando passam na rua, me abraçam, né? Eu ganhava muito presente, né? Naquela época levava um tambaqui, levava um frango para mim, né? E eu disse, não se preocupe com isso não. Então, eu entrava no consultório sem problema de vida. Por quê? Porque o meu foco era o paciente. Às vezes, Sérgio, uma fala é muito melhor do que uma receita. Às vezes o paciente quer um bom dia, né? Então, eu fico muito triste quando eu vejo um médico mal educado. Eu sempre digo, você ter nível superior não quer dizer que você tem educação. E vice-versa. E não quer dizer que você é melhor nem pior do que ninguém. Ninguém. Então, todos merecem uma atenção. E essa atenção
eu sempre dei aos meus pacientes. Eu sempre fui atencioso com as pessoas. Então, só briga dois quando dois quer. E eu foquei na minha profissão, eu foquei na minha especialidade. E lembro-me bem, quando o Estado passou de território para Estado, né? O primeiro governo foi o Jerônimo Santana. E uma das coisas... Isso em 1982, correto? 82, isso. E naquilo me chamou a Tem um atenção. tempinho, doutor Ira. Eu nasci em 1982. E naquela época, Sérgio, será... O Jerônimo Santana foi um grande estadista, ele foi um grande político, sim, mas ele cometeu um grande erro. Ele massacrou, isso eu falo com a maior tranquilidade, ele massacrou os servidores públicos, né? Quando deixou de pagar 6 meses, quando acabou o mandato dele. Então, o servidor público do Estado ficou na penúria, sem ter dinheiro até para a sua subsistência. Então, isso aí, me desculpe, e caía dinheiro aqui de paraquedas, porque o Ministério do Interior, na época, mandava muito dinheiro para cá. E com isto... O servidor, imagina uma pessoa passar 2, 3 meses sem salário, a pessoa não consegue sobreviver. É outro erro que ele cometeu quando ele comprou o João Paulo II. O João Paulo II foi comprado, que era um hospital que foi feito para atender as hidroelétricas, um hospital geograficamente totalmente fora de linha, né? Porque você, para poder chegar... Hoje no João Paulo II já é ruim, naquela época, mas naquela época era pior ainda. Uhum. E aquele hospital, eu fui uma das pessoas que critiquei a compra daquele hospital. E naquela compra eu critiquei porque rolou muito dinheiro, né? Na época era $1 milhão, foi comprado por $1 milhão. E o dólar naquela época era forte, uma moeda muito forte. E aquilo eu achei desnecessário. Só que o seguinte, o Teixeira ele cometeu um equívoco na vida dele, no governo dele. Ele focou o hospital de base. Ele foi inaugurado com 300 leitos. Eu fui o vice-diretor do hospital de base e fiz o primeiro parto do hospital de base no centro obstétrico. Só que é o seguinte, na época, Sérgio, nós tínhamos mais leito do que hoje. Nós tínhamos um hospital de trauma. Não tem mais hospital de trauma aqui, que era só locomotor, onde fica o Sebrae. Nós tínhamos aqui o hospital São José, onde ficaria a XI. Nós tínhamos o hospital, o pronto-socorro Rolando Marques. Nós tínhamos o Tropical, o Hospital Tropical. Então, se você fosse somar o número de leitos daquela época, proporcionalmente nós tínhamos mais leitos do que hoje nós temos. E veja bem, doutor Irã, desculpa interromper o senhor, mas eu acho que é importante. Na época, nós estamos falando de 1982, 83, nós tínhamos aqui em Porto Velho uma população que não chegava a 100 mil pessoas. Hoje nós temos mais de 500 mil pessoas e por conta até da melhoria das estradas, muita gente vem do interior hoje para a capital buscar atendimento médico, coisa que talvez, eu estou perguntando para o senhor, antigamente isso fosse um pouco mais difícil, porque a estrada não era asfaltada, não era tão boa, não tinha tantas ambulâncias. Então o que o senhor está me dizendo é algo até preocupante. É que hoje temos uma situação de saúde pública, talvez, na visão do senhor, pior do que na década de 1980. 1980. Então, e esse governo que está aí, que está terminando, os seus estertores, o coronel Marco Rocha, está fazendo outra bobagem. Está comprando a Uniron para montar, para fazer o hospital de urgência e emergência. É outra bobagem que está cometendo, porque aquele hospital também, geograficamente, é inadequado. Como é que você, para chegar até lá, tem que vir pela BR? Então, e outra coisa, a estrutura física da Uniron não é preparada para o hospital. Tem a RDC da Anvisa. Então, eu mandei um ofício para o Tribunal de Contas dizendo, daqui do Estado, dizendo que ele teria que botar o dedo nessa compra desse... O senhor na qualidade de presidente do Conselho Federal. Do Conselho Federal de Medicina. Eu alertei o Tribunal de Contas e disse por quê. Que não deveria adquirir aquilo lá. Então, quer dizer, no final do governo, passou 8 anos praticamente, vai ficar 8 anos. Sim, já estamos com 7 anos e 5 meses, 4, 5 meses. Faltando 4, 5 meses para acabar o governo dele, ele compra uma área inadequada para fazer um hospital de urgência. Isto é a minha crítica que eu faço. Assim também como eu faço minha crítica em relação à segurança do Estado, né? O Estado, ele, por exemplo, é tipo eu assumi o governo como secretário, como médico.
A primeira coisa que eu tenho que olhar, a saúde, porque é o meu métier. Sim. E ele tiver que olhar o quê? A segurança. Pois é um coronel. Não, porque é um coronel. Por sinal, um bom militar ele foi, pelo menos que chega ao meu conhecimento. Então, essas coisas eu tenho que criticar como filho daqui dessa terra, que eu não vou me embora daqui. E eu sempre digo o seguinte, Sérgio, nós estamos em outubro, um ano eleitoral. Peço para a população exercer sua cidadania, escolhendo bons nomes e verifica o pretérito dos candidatos. Se aquele candidato tiver alguma mácula na vida dele, não corra de perto dele. Pode até ser seu amigo, mas não vote pela amizade. Vote pelo que ele apresenta para nós. Projetos mirabolantes, fictícios, saia de perto dele. Agora, eu acho que toda a população tem que exercer sua cidadania indo votar. Então, o voto você vai escolher pessoas boas e não se deixe levar por promessas que você não vai poder cumprir. Então, essas coisas todas, eu como rondoniense, eu me preocupo muito com o meu estado, mas muito, muito. Quando eu vejo pessoas querer ser deputado para emprego, aí eu fico preocupado. Quando eu vejo, lógico, evidente, você como um político, você tem que ser remunerado, eu não tenho dúvida disso aí. Sim. Eu não tenho, mas se você tiver um passado... Até porque o político também tem que ter uma vida digna, né? Se você tiver um passado que não tiver dignidade, que não tiver moral, ética e, acima de tudo, eu fico muito preocupado, Sérgio, quando diz, eu sou ficha limpa. Você é obrigado a ser ficha limpa. Eu sou honesto. Você é obrigado a ser honesto. Não é preciso dizer. Não é preciso. Agora, meus atos é que vão dizer. A população vai saber se eu sou honesto ou se eu não sou. Pela minha forma de ser. Então, essas coisas que me preocupam ainda no meu estado. Um estado que ainda está jovem, no meu ponto de vista, e que todo mundo... Eu vi falar que tem 400 candidatos a deputado estadual, sei quantos... Tudo bem. Eu quero crer, doutor Iran, que o estado é jovem. Eu sou um pouquinho mais velho que o estado de Rondônia, então eu quero crer que se o estado é jovem, eu sou jovem também. Agora, o meu foco é a saúde. Eu sempre digo o seguinte, lamentavelmente, eu sou muito, muito crítico quando eu vejo esses mutirões. Mutirão é porque a pessoa não tem um planejamento de saúde. O senhor fala mutirão de cirurgias, Qualquer tipo de mutirão, principalmente quando a pessoa entra no primeiro momento, até aí te aceita. Mas chega uma hora, tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Você tem que fazer planejamento, tem que fazer uma política de saúde. E para você fazer uma política de saúde, você tem que fazer planejamento. Veja bem, você chegar no João Paulo II, 70% do pessoal que está lá é acidente de moto. Está lá. O que é que tem que fazer? O que é que eu tenho que investir? Em ortopedia. Eu tenho que ter um hospital de trauma para poder atender. Eu fico muito, muito chateado quando eu vejo uma pessoa com uma fratura, passa 40, 50 dias lá, a fratura se consolida, desalinhada os ossos, e depois tem que fraturar para poder operar essa paciente. Isso aí, me desculpe, é desumano. E eu não posso aceitar como presidente de uma instituição. O nosso pronto-socorro João Paulo II, não sou eu que estou dizendo não, foi a matéria do Fantástico, foi considerado um dos piores hospitais de atendimento de pronto-socorro do Brasil. Lógico, tem hospital ruim tanto quanto o nosso, mas focaram aqui. Na época que assumiu o nosso governador Confúcio Moura, médico, ele mandou vir fazer essa matéria aqui, e o Fantástico veio para cá e disse que nós tínhamos o pior pronto-socorro do Brasil. E com isto, ele como médico, ele disse que ele ia acabar com isso. Acabou os 8 anos e não fez o hospital de urgência emergente. Este que está saindo, 8 anos, fez essa bobagem de comprar um dirão, não sei se o Tribunal de Contas vai avalizar essa compra, mas eu alertei para não deixar. Se for para montar lá um sítio, uma chácara, tudo bem, menos hospital. Então, essas coisas é que eu fico muito triste, quando o pessoal descobre que eu sou daqui, o presidente, normalmente eu acho que o presidente do Conselho de Medicina é do São Paulo, do Rio, de Minas. Quando eu digo que eu sou daqui, então o senhor nasceu lá. Não nasci não, eu moro lá. Eu saio daqui segunda-feira, sexta-feira eu cheguei aqui e fico aqui com a maior tranquilidade. E não vou me embora daqui, não. Não vou embora daqui. Agora, o que é que eu acho que falta para nós? Primeiro, na saúde, planejamento. Política de saúde. Não é politicagem na saúde, não. Essa daí é inadmissível.
Inadmissível. Um idoso com 90 e poucos anos, se eu tenho, recente, até conversei com você como da Defensoria Pública. Eu sou um defensor intransigente da Defensoria Pública. Vocês defendem os mais humildes, aqueles que não têm condição de ter um advogado do lado para poder pedir seus direitos. O pobre, este sofre demais. Nós não podemos ter no Brasil dois tipos de medicina, uma para rico e outra para pobre. Nós não temos. Os protocolos da medicina não só. Vou para o Albert Einstein. Lá tem alta tecnologia. Tem alta tecnologia. Eu lembro-me bem que eu discuti aí uma vez com uma cardiologista e ela gosta de dizer os títulos. Ela disse, doutora, todos os títulos que a senhora tem, eu tenho. Agora eu quero ver a senhora exercer a medicina no meu estado. No Albert Einstein, qualquer um exerce, tem tudo. Aperta no botão, está lá o exame tal. Eu tenho um PET scan. Agora aqui é que eu quero ver, que aqui você tem que usar, na realidade, a propedêutica. Você tem que usar o humanismo. Você tem que usar o aprendizado que você teve nas escolas e não só tecnologia. Muito se fala em IA. IA nunca vai substituir o médico, nunca vai substituir o humano. É uma arma excelente, mas muito perigosa. Um dia desses fizeram um vídeo meu dizendo que eu aconselhava ninguém mais usar mais medicamento para diabetes, porque já tinha os remédios milagrosos, e eu fui da Polícia Federal. Vídeo falso. Vídeo falso. Fake. Lá e ficou perfeito. Perfeito. Então, essas coisas, Sérgio, é que me preocupam. No Brasil, como presidente do Conselho Federal de Medicina, lógico, evidente, você vai entrar nessa área de número de médicos que nós temos mal formados no Brasil. Se você acha que eu me sinto satisfeito quando eu digo que temos muitos médicos mal formados, não, eu não me sinto satisfeito. Eu queria que fosse como há 40 anos, que o médico saía de uma faculdade de medicina, o médico saía de uma faculdade de direito, preparado para ser até juiz. Hoje não. Hoje o cara não sabe fazer uma petição ao advogado, lamentavelmente. E a mesma coisa, o médico, se você mandar um médico preencher a declaração de óbito, ele não sabe. Não sabe. Lamentavelmente. Isso já foi detectado pelo Conselho Federal de Medicina. A que o senhor reputa, doutor Irã, essa piora sistêmica, que eu acho que é sistêmico, né, estruturante, essa piora estrutural no sistema de ensino superior e notadamente nas faculdades de medicina aqui no Brasil? Ô Sérgio, veja bem, eu falo sempre que na época que eu me formei, a maioria dos cursos eram públicos. Para você entrar numa faculdade dessa, você tem que estudar muito. Hoje está uma facilidade. Você passa na porta e vem cá. Já é estudante de medicina. Então, eu não posso generalizar. Aqui em Rondônia nós temos cursos bons, privados. Lamentavelmente tirou nota baixa, mas o campus dessa escola, que eu não vou dizer o nome para não trazer problema, o campus é excelente. Eu fui lá, eu conheço o campus dessa escola. Então, tem 40 e poucos cadáveres. Você não tem como aprender medicina à distância. Você tem que estar do lado do paciente. Aí vamos lá. Não tem hospital escola. Como é que você vai aprender medicina sem estar do lado de um paciente? Nenhuma faculdade de medicina aqui do estado tem um hospital escola universitário. Agora que eu vi falar que a Unir comprou um hospital que vai ser um hospital escola. Através da EBSER, né? Da EBSER. Então, essas Mas, salvo engano, não está funcionando, não. Era o Hospital Central, não era? Não, é o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, que foi adquirido em parceria até com o município de Porto Velho, né? De Porto Velho. O Léo olhou e achei que foi uma boa medida, lógico, evidente. Você pega um hospital privado e transformar ele em público, não é fácil. Porque o fluxo de gente no hospital público é muito maior. Então... Mas talvez seja mais fácil do que transformar uma faculdade de Uniron, né? Isso. O Uniron em hospital, €1. Aquilo dali, e digo mais, 70 milhões não é pouco não, né? Bom, eu não sou especialista, doutor Irã, mas assim, eu venho trabalhando com a área do direito à saúde já há algum tempo. Eu já tive a oportunidade de falar para o senhor, mas eu falo aqui novamente para quem está nos assistindo.
Eu atuo na área da saúde de maneira concentrada na defensoria, já vai fazer 4 anos, e desde o início da minha carreira na defensoria, que comecei em 2009, já vai fazer 17 anos, eu atuo na área da saúde. Eu fiz mestrado na Unir, mestrado de Direitos Humanos voltado para a área da saúde, da judicialização da saúde, e agora estou fazendo doutorado. E engraçado, o senhor estava falando sobre médico sofrer violência. O meu estudo, a minha pesquisa é justamente sobre violências que ocorrem nas unidades de saúde aqui do nosso estado. Eu tenho Eu, inclusive, talvez eu vá até documentar algo para o senhor pegar, para o senhor me passar esse material. Vasto lá e com provas documentais, até já médico foi até morto dentro de consultório, esfaqueado, né? Aí é onde eu digo o seguinte, Sérgio, não traga responsabilidade para nós médicos. Se você chega e encontra o médico, ele é um trabalhador como outro qualquer. Ele tem direito ao seu descanso, ele tem direito de tudo. Sem querer adiantar a minha tese, até porque, enfim, ela ainda vai ser aprovada, mas a minha tese, um dos eixos da minha tese, doutor Irã, é que existe uma violência estrutural e sistêmica perpetrada pelo próprio Estado. Veja bem. Se você tem uma unidade de saúde onde muitas vezes não se tem nem cadeira direito para se sentar, se você muitas vezes tem uma unidade de saúde onde às vezes o raio-x não está funcionando, doutor Irã, eu pergunto aqui para um médico que tem o tempo que o senhor tem de experiência profissional, o tempo que eu tenho de idade. É concebível termos hoje uma unidade de saúde sem raio-x? Em absoluto. Os insumos, eles sumam importância, a imagem, tudo. Aí onde eu digo o seguinte, o vereador vai fazer pirotecnia à custa do coitado do médico. Eu não estou pedindo para o vereador bater no gestor, não. Mas vai cobrar do gestor, porque o coitado do médico, ele não tem a caneta para comprar aquele material que é necessário. O senhor está falando das fiscalizações que ocorrem, aquelas fiscalizações relâmpago, né? Ele tem que fazer, o Tribunal de Contas tem que ir lá, mas tem que verificar de quem é a culpa de que está faltando aquilo. Você acha que já pensou você como defensor público, chegar a 100 pessoas para você ser atendido num dia, você tem condição de atender? Não tem. Se atender, vai atender mal. Então, hoje o médico está lá e 80, 90, 100 pessoas. A possibilidade desse médico errar é muito grande. É muito grande. Eu estava conversando com um amigo meu que é médico também, doutor Irã. Ele, inclusive, ele já ocupou chefia de uma unidade básica de saúde aqui do município, que eu também não vou falar o nome, né? Mas certamente quando eu começar a descrever, o senhor vai saber quem é. Ele estava dizendo que nessa unidade de pronto atendimento, que não é uma UPA, tá? Ela era para ser uma UPA, mas tecnicamente não é uma UPA. Aqui na cidade, cada médico por plantão atende de 80, é isso mesmo que o senhor falou, de 80 a 100 pessoas. É sobre-humano. E cada atendimento é 5 minutos. O senhor como médico e como presidente do CFM, é possível fazer uma anamnese? Como é que você atende uma pessoa em 5 minutos? Possível. Aí onde vem? Destrói-se o atendimento humanizado, paciente, e destrói a relação médico-paciente, porque o gestor está pensando em quantidade. E nós não temos que olhar para quantidade, temos que olhar para a qualidade. Será que aquele atendimento que aquele paciente está recebendo, e digo mais, se eu reclamar, eu sou demitido, tá? Ainda tem isso aí. Eu sou penalizado, porque eu estou lá para atender 100 pessoas. É humanamente impossível. Ninguém consegue fazer isso. Principalmente a medicina. A medicina, quando o paciente chega, eu como médico quando a paciente chegava comigo, ela dizia, doutor, eu estou com corrimento branco. Eu já sabia o que ela tinha, mas eu tinha que conversar com ela para saber como é que ela conseguiu pegar essa leucorreia, esse corrimento. Mas eu já sabia o que ela tinha, já tinha com o diagnóstico na minha cabeça, eu já sabia do tratamento. Mas eu não posso chegar, ela dizer isso, está aqui a sua receita. Eu tenho que conversar com ela, eu tenho que orientar essa paciente, eu tenho que perguntar para ela se ela já fez o preventivo dela, o Papa Nicolau, se ela fez algum exame de mama. Isso tudo faz parte de uma consulta da tocoginecologia. Se eu não fizer isso,
eu não estou fazendo certo. Então, isto, no mínimo... Na visão do senhor, se não fizer isso, não está fazendo medicina. Não está fazendo. No mínimo, eu demoro 15 a 20 minutos. Como é que eu vou... Aí tem lá... Talvez até mais, doutor Irã. A mulher teria que se despir, né? Teria que se colocar naquela posição que é a posição ginecológica, né? 80 pacientes é humanamente impossível. Humanamente impossível de um paciente, de um médico atender. Aí vem aqueles médicos mal formados, que eu acho que seria o próximo tema, e que eu digo mais, certo? Você quer destruir um país? Não joga uma bomba atômica, não. Basta destruir a educação. Um povo sem educação é fácil você manobrar, é fácil você manipular. E é o que fizeram hoje. O Japão recebeu 2 bombas atômicas e eu acho que ele está melhor do que o Brasil hoje. Melhor do que o Brasil. Aqui não teve nenhuma bomba atômica, mas a pior bomba que tem são os maus governantes que não dão educação para o... Quando eu digo educação, não é bom dia, boa tarde, não. É incentivar aquela criança a ir à escola. Sim. Dê merenda escolar. O pessoal rouba a merenda escolar, cara. Pô, não dá, né? Eu me lembro da época que eu ia para a escola, quando era molequinho, para tomar meu copo de leite. Teve gente até que está ocupando o cargo de vice-presidente da República, que foi acusado de roubar merenda, não foi? Mas, doutor Irã, eu queria voltar um pouquinho, antes da gente falar da qualidade do ensino, mercantilização, enfim. Eu queria ouvir do senhor, como médico, como ser humano e também como presidente de um dos órgãos de classe mais importantes no Brasil, na minha visão, qual é a sua opinião sobre esses parlamentares que fazem essas fiscalizações relâmpago em unidades de saúde, muitas vezes expondo os pacientes e expondo os profissionais que ali estão, incluindo os médicos e médicas? O Conselho tem uma posição firme com relação a esse sentido ou não? Tem firme e digo mais, nós não somos escada. E se esse deputado, é vereador... Normalmente são parlamentares do município, né? Do município. Ele tem que fiscalizar, sim. Eu não tenho dúvida que é uma das coisas que ele tem que fiscalizar, o ato do prefeito, fazer leis. Se perguntar para ele o que é que se faz um vereador, a maioria não sabe. E o cara acha que é o seguinte, a oposição é anarquizar com o prefeito, não é nada disso. Você pode chegar numa unidade de saúde, numa UPA, perguntar quantos médicos tem atendendo? Só tem um. Quantas pessoas ele vai ter que atender? 100. Ele já tem que anotar e cobrar do gestor que um médico não dá para atender 100 pessoas. Segundo, tem que saber se falta insumo, tem que saber se o centro de saúde está pelo menos limpo, se tem água e sabão para lavar a mão, que é o mínimo necessário. Aí o cara chega lá, quer entrar, como aconteceu um dia desse lá em Cuiabá, um vereador desse, eu disse, você tem que ir de ameba. Quando ele entrou no repouso médico feminino, adentrou na intimidade da médica, coitada, que a médica correu para o banheiro, que estava de pijama, né? Talvez até de roupas íntimas, né? Se trancou no banheiro. A médica, coitadinha, 23 anos a coitada. O senhor defende punições mais rigorosas para quem comete violências contra médicos? Não tenho dúvida. Nós temos hoje a prerrogativa de... Punição, inclusive, criminal. Criminal. Nós estamos atentos a isso e digo mais. Um vereador que queira ser um bom vereador, fiscalize os atos do gestor. O médico está ali, ele não tem a caneta para comprar nada. O médico é a vítima desse sistema falido da saúde pública do nosso país, né? Então, essas coisas nós temos que rever, nós temos que parar. E eu sempre digo o seguinte, saúde não tem preço, mas tem custo. E vou mais. Quando você subtrai dinheiro da saúde, você subtrai vidas. Lamentavelmente, ainda subtrai dinheiro da saúde. Será que o cara não tem, ele dorme bem quando ele tira alguma coisa da saúde? Doutor Irã, eu acho que deve dormir sim, sabia? É triste ter que reconhecer isso, mas não somos a maioria. Eu acho que a maioria do povo brasileiro é um povo de bem, é um povo trabalhador, é um povo que quer ver o Brasil bem. Mas eu acredito... eu estou no serviço público, doutor Irã. Meu primeiro cargo foi aos 19 anos de idade. Eu fui policial civil no Rio de Janeiro. E
e aos 26 anos passei para defensor público aqui e ocupo esse cargo até hoje. Nessa minha caminhada a gente se depara com alguns canalhas, sabe? E eu acho que alguns conseguem dormir plenamente. Nelson Rodrigues já dizia, se os homens de bem fossem tão usados contra os canalhas, esse mundo seria melhor. Nós ficamos quietos, né? Nós ficamos quietos. Às vezes temos medo até, né? O que acontece, doutor Irã? Agora a gente vai até fugir um pouco do assunto aqui. Mas o objetivo do podcast é esse mesmo, a gente fazer esse bate-papo. Eu vejo que... Como é que eu vou dizer? Eu vejo que nós, e eu me coloco como um homem de bem, eu acredito que aqui nessa sala, o Felipe que está aqui, o Paulo também, né, seu assessor de mídia, a gente tem outras preocupações que são mais imediatas. Eu percebi na fala inicial do senhor, o senhor é muito ligado à sua família é a sua herança mais importante aqui, né? E aí, muitas vezes, as pessoas que cometem esses atos, eles não têm os mesmos valores, né, doutor Irã? Muitas vezes não têm família, eles são pessoas que estão pensando, agindo e se comportando de uma maneira completamente diferente da nossa. Olha, eu sempre digo o seguinte, hoje o resultado da nossa sociedade é a destruição da família, né? Onde, quando nós vemos aquelas jovens sendo malvado com o idoso, fazendo coisas contra animais, matando animal, chutando. Sim. Isso aí é o reflexo da família dele. Se essa pessoa, ele chega na sua casa, vê o pai batendo na mãe, vê o pai chegando alcoolizado, vê o pai não dando carinho para ele, com certeza ele não poderá ser uma pessoa... Ele se embrutece, do bem. Ele se embrutece. Doutor Irã, ainda falando sobre questão de violência, eu estou um pouco animado com isso, porque é a minha pesquisa também, né? O senhor acredita, como presidente, eu acho que ser presidente do CFM é um cargo relevantíssimo, mas eu acho que é uma cereja em cima de um bolo gigantesco que o senhor construiu de história de vida profissional e familiar. Mas o senhor acredita, como presidente do Conselho Federal de Medicina, que nas violências que ocorrem dentro de unidades de saúde, as mulheres são mais vítimas? Existe na visão do senhor, essa diferenciação de gênero, onde a mulher ela é mais vítima de violências do que eventualmente um médico homem? Olha, eu acho, pelo que nós levantamos ultimamente, eu acho que está meio a meio. O ano passado, importante saber disso. Foi esfaqueado. Um médico foi esfaqueado. Esse caso que eu citei em Cuiabá, a médica foi agredida por um vereador. Fisicamente? Fisicamente. Agora, no Rio Grande do Sul, um médico estava lá e os policiais municipais, que era para dar proteção a ele, muito pelo contrário. Ele foi pedir para os policiais coordenar as filas, tudo. O policial achou que ele estava sendo desacatado. E prenderam o médico, bateram no médico, agrediram o médico, levaram algemado o único médico que estava no exercício da profissão. Isso eu não deixei em branco, eu estava fora do país até, mas de imediato eu acionei a nossa assessoria jurídica, liguei para esse colega, mandei ofício para o governador do Rio Grande do Sul, mandei para o secretário de Segurança, mandei para a Câmara de Vereadores, mandei para tudo que foi lugar, porque isso é inadmissível. O senhor está falando, eu estou me lembrando de um convidado que já veio com a gente 2 vezes, né, Felipe? Certamente o senhor conhece ele, o Dr. Maiorquim. Ele já veio conosco aqui no podcast 2 vezes. Onde ele, ano passado, na qualidade de presidente do Sindicato dos Médicos aqui de Rondônia, ele foi numa unidade de saúde, salvo engano, foi Ana Adelaide, né, Felipe? Foi. E lá ele, tentando defender um médico ou uma equipe médica que estava sendo potencialmente agredida por um vereador, onde ele foi lá e foi agredido também por esse vereador. Olha, veja bem. Eu não sei, certamente o senhor soube disso. Eu sei quem é a pessoa, inclusive.
educação não é para todos, né? Então, Mas a lei é, doutor Irã. A lei é e tem que ser cumprida. Mas veja bem, se ele fosse um cara educado, ele tem a forma de reivindicar e de fiscalizar. Agora, quando a forma violenta, grosseira, é um cara mal educado. Um cara desse eu não quero nem cumprimento, sai até de perto. Bom dia, boa tarde, sai de perto de uma pessoa dessa. Porque uma pessoa dessa acaba também perdendo o nosso controle emocional, né? E isso é muito. Só brigadores quando dois quer. E me parece também que, pelo que eu me lembro, né, Felipe? Me recorde aí. Ele, por ser um parlamentar que ele é policial, ele parece que ele estava armado. Enfim, ficou uma situação um pouco tensa. Vídeos saíram, né, nas redes sociais. Certamente o senhor soube desse caso, né? Talvez tenha sido até notificado oficialmente. Soube. Olha, já começa errado. Ele não tá como policial ali, né? Ele não, parlamentar. Está como parlamentar. Mas está armado. É armado. Pois é. Então, ele já chega num lugar imbuído de outros propósitos. Querer apresentar propósitos a autoridade eleitoreiros, dele, e a autoridade dele com uma arma. Eu sempre digo o seguinte: arma quem tem que andar com policial. Em serviço. Você não está em serviço, você não tem que estar portando uma arma. Eu lembro bem, tem um prefeito que é policial, ele faz questão de andar com aquela arma e eu lembro bem que só fotografa ele com essa arma. Então, eu acho que ele tinha que tirar aquela arma dele, que ele não está como policial ali. Ele não está como policial. E aquilo é uma covardia, né, para com as pessoas. Então, se você acha que você com aquela arma, você se sente poderoso, tudo bem. Isso aí Mas talvez a psicologia, né, doutora? Talvez até a psiquiatria explique um pouco isso, né? Eu estou sendo irônico, tá, doutora? Eu lembro bem que eu fiz uma pergunta uma vez a um psiquiatra. Você já viu doido ficar bom? Eu disse, não, doido fica bom nunca, agora bom ficar doido já. Um cara desse é um desajustado, né? É um desajustado. É preciso andar com uma arma, mesmo com você como policial. Você vai estar mostrando aquilo que você... Não é preciso. Eu vou chegar e andar, eu vou entrar lá no supermercado com o estetoscópio da pessoa para dizer que eu sou médico. Nada a ver. Complicado, doutor Irã. Doutor Irã, eu queria agora abrir um outro tópico, que é falar sobre ato médico e segurança da medicina. Eu queria saber qual é a posição do senhor, a posição do CFM, quanto à defesa do ato médico. Para quem está nos assistindo, fecha aqui em mim, Felipe. Para quem está nos assistindo, eventualmente, doutor Irã, a pessoa não sabe, né? Ato médico são os atos que são exclusivos, privativos, que só podem ser praticados por médico. Longe de ser, o senhor me corrija se eu estiver falando errado, tá, doutora? Longe de ser um privilégio para o médico, isso é mais uma garantia para o cidadão. Por exemplo, eu não posso fazer uma cirurgia na cabeça de ninguém, porque se eu for fazer isso, certamente eu vou matar a pessoa, né? Doutor Irã, o que o senhor, como presidente do Conselho Federal de Medicina, entende sobre isso? Quais são os atos que o CFM tem feito? Eu me recordo aqui de um caso, saiu até na internet recentemente, de uma mulher, uma senhora jovem, bela, onde ela estava com o rosto completamente torto. Desfigurado, e ela com a boca, parecia até que ela tinha sofrido um acidente vascular cerebral, doutor Irã. Onde ela dizendo que uma profissional não habilitada, não médica, tinha feito isso com ela. Bom, primeiro nós somos um órgão fiscalizador e normatizador da medicina brasileira. O Conselho Federal de Medicina, por lei, ela é clara. Diagnóstico e tratamento, quem tem que dar é médico, está na lei do ato médico. E alerta a população brasileira. Para você saber quem está lhe atendendo, só é entrar no site do Conselho Federal. Se o senhor quiser dar um recado direto para a população, é só falar nessa câmera aqui. Tá. Só o senhor olhar para essa câmera e falar com as pessoas. Então, se você quiser saber quem é aquele profissional que está lhe atendendo, você citar o nome dele, vai dizer se ele é médico ou se não é. Se ele não for médico, está querendo fazer um ato que é a prerrogativa do médico, saia, porque você vai ser vítima dessa pessoa. E
para saber também se eu tenho especialização ou não, só citar meu nome, vai lá dizer, José Irã da Silva Galo, mas se eu tenho, resiste qualificação de especialidade ou se eu não tenho. Quer dizer, se eu chegar e dizer que eu sou neurocirurgião ou neurologista e não tenho esse registro, eu não sou neurologista nem neurocirurgião. Então, tudo isso aí a população tem que saber. Lamentavelmente, a população desinformada. E com isto, hoje, aquelas pessoas que não são médicos, que é pior ainda, que é muito pior ainda, querem fazer atos que é prerrogativa do médico. Por exemplo, hoje está sendo muito em voga aquele produto que é o PMMA, polimetilmetacrilato. Usando aquilo ali, é poderoso. Injetou no corpo humano, não sai mais. Não sai mais. Esse produto tem que ser banido das prateleiras. Eu já atendi, doutor Irã, só um pequeno parênteses, uma pessoa na Defensoria Pública, uma moça, uma senhora muito bonita, que ela queria fazer um procedimento estético para ficar mais bela. E ela teve um problema gravíssimo, onde ela quase faleceu. Ela teve um choque por conta da aplicação desse PMMA. Você vê aquela pessoa com 2 bolas de ping-pong aqui... Ele é uma espécie de gel, não é? É. E aquilo, o que é que vai acontecer? A gravidade, ele vai descendo. E no final fica deformado. E penetra no músculo. Não tem como tirar. Não tem como tirar, Sérgio. Este produto deve ser banido. Nós tivemos semana passada na Anvisa para banir esse produto. Ele ainda é utilizado, doutor? É utilizado. Ele pode ser utilizado com algumas indicações. Por exemplo, o Ministério da Saúde usa muito no caso de distrofia do pessoal portador de HIV, mas para poder corrigir a deformação. Mas aquilo é com condições mínimas necessárias para você corrigir aquelas deformações. Tem indicação médica. Não pode ser como estão injetar 100 ml no bumbum. Aí o cara fica com um bumbum legal, daqui a pouco começa a descer. E ele penetra no músculo, e quando você vai querer tirar esse produto, você vai tirar pedaço de gente. E resultado, o cara fica deformado. Então, essas coisas... O senhor parece que adivinhou o caso que eu estava falando. Essas coisas... O senhor sabe do qual caso que eu estou falando? Não sei. O senhor parece que adivinhou. O senhor descreveu o que aconteceu. Foi exatamente isso. E teve que retirar, foi uma coisa assim... Nós temos dossiês lá no Conselho Federal de Medicina, eu até posso te mandar desse tamanho, pessoas autorizando o uso da sua imagem porque foram deformadas. E não tem jeito. E não recupera. Não recupera. Pode ser um paliativo. Por isso que eu digo, peço para a população tomar cuidado quando o cara usar uma substância chamada hialurônico, e o PMMA nunca deixa usar em você, porque se usar, com certeza você vai ficar deformado. Segundo, tem que saber se aquele médico que está atendendo, se ele é médico mesmo. Terceiro, tem que saber se ele tem RQR, Resiste Qualificação de Especialidade. Se não tiver, é outra fria que você vai se meter. É uma linha, né, doutor Irã? E eu queria que o senhor tentasse esclarecer isso para nós que estamos aqui, todos que estão assistindo. É uma linha muito tênue, porque a gente percebe que tem outros profissionais da área médica que também anunciam na própria rede social que fazem esses procedimentos, né? E aí fica essa... eu estou aqui tentando fazer o papel do cidadão que não tem o conhecimento, entende? Um profissional que, digamos, se diz odontólogo, e eu não estou aqui querendo criticar a classe dos odontólogos, não. Pelo amor de Deus, na hora que a gente tem uma dor de dente, a gente precisa de vocês. A gente precisa de vocês. Mas a gente percebe, esse caso que eu relatei, dessa senhora que ficou deformada, né? Me parece que quem fez isso foi uma profissional odontóloga, né? Até que ponto, doutor Irã, eu estou tentando ser assim bem pragmático. O profissional de medicina pode ir, o profissional da odontologia pode ir, e principalmente o cidadão. Como é que o cidadão ele vai saber o que ele pode fazer, digamos, com o odontólogo e o que ele pode fazer com o médico ou médica? Veja bem,
o odontólogo. Só pedir para o senhor aproximar um pouco mais. Todas Isso. as profissões são importantes. Todas as profissões são importantes. Enfermagem, bioquímico, odontólogo. E cada qual tem a sua lei que diz o que é que ele pode fazer. Está na lei do ato médico que diagnóstico e tratamento, quem faz é médico. Ponto. E o que é que eu sempre digo? Para você saber se aquela pessoa que você está sendo atendido por ele, querer fazer estética em você, pode ser de perto. Um dentista não está preparado, um cirurgião dentista não está preparado para tal. Assim como eu também não estou preparado para querer adentrar na área da odontologia. Eu lembro bem até que um cidadão nosso aí andou dizendo: nós vamos também fazer uma resolução para fazer o que o dentista faz. Isso, enquanto eu for presidente, eu não vou fazer, porque senão nós estamos fazendo o que eles estão querendo fazer. Eles criaram agora, fizeram uma resolução, CFO, uma resolução esdrúxula, está na justiça. O juiz é que vai dizer se ele vai querer defender a sociedade brasileira, ele tem que defender olhando as prerrogativas de cada profissão. Sim. A lei, cada profissão tem até onde ele pode ir. Cada profissão. Não tem como eu querer chegar e fazer uma petição lá com o juiz, que o juiz não vai aceitar, porque eu não sou advogado. Não sei fazer. Então, se fizer, e hoje com IA é fácil fazer, né? Mas só que é o seguinte, na hora da pessoa de eu querer conversar com o juiz, eu vou derrapar. E é a mesma coisa dentro das profissões. Enfermeiro é importante, dentista é importante, bioquímica é importante, todos são importantes. Agora, cada qual seguindo a sua lei. Se chegar a sua lei, tudo resolvido. Agora, o cara quer fazer odontologia e quer fazer estética, quer fazer isso, aquilo, outro. Isso aí, com certeza, ele vai pegar uma série de processos. E, lamentavelmente, quem sobra para a população que ela é mal informada. Doutor Irã. O barato sai caro. Sai. Doutor Irã, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo com o senhor, né? Essa é a hora que o pessoal fala assim, joga aquela sonoplastia, Felipe, tá acabando. Só que o seu assessor de mídia está quase levantando uma placa aqui ali nos fundos, falando que o senhor, infelizmente, precisa ir. Eu só vou fazer umas perguntinhas aqui, que são a pinga-fogo, que é bate e volta, mas eu quero fazer um convite aqui, publicamente, para que o senhor retorne aqui no podcast, porque não deu tempo da gente nem arranhar a superfície. E eu vejo que o senhor é uma enciclopédia. Obrigado. O senhor tem muita coisa ainda para a gente conversar, para o senhor esclarecer. Eu vejo que o senhor tem ideias excelentes. Eu tenho muita coisa ainda para conversar com o senhor sobre o que o senhor acha do futuro da medicina, o que o senhor pensa sobre inteligência artificial e medicina, porque eu sei que tem a parte positiva. Dos pilares nossos. Tem a parte positiva, tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas eu entendo que o senhor tem a sua agenda, o senhor, inclusive, tem outros 2 compromissos aqui, e um deles, salvo engano, é com o odontólogo, né? Odontólogo. Vamos lá. Doutor Irã, vamos para as perguntinhas bate pronto. O senhor acha, na opinião do senhor, como médico e presidente do Conselho Federal, que a nossa população do Brasil, no Sistema Único de Saúde, muitas vezes recebe uma medicina de segunda categoria? Sim. Falta de investimento, falta de recursos e falta de gestores qualificados para comandar o SUS. Excelente. Doutor Irã, na opinião do senhor como presidente do CFM, o Brasil está formando médicos demais ou está formando médico de qualquer jeito? Nós temos 650 mil médicos no Brasil, mal formados. Na média, foi claro, quem fez a avaliação foi o próprio governo. O Ministério da Educação. No qual 15 mil médicos obtiveram nota 1 e 2, nota sofrível. Então, esses médicos não podem atender a população brasileira. Na opinião do senhor, quem agride um médico numa unidade de saúde está agredindo o médico, está agredindo o sistema ou está agredindo a própria classe? Ele está agredindo a classe, ele está agredindo um profissional que está lá para dar saúde, e eu não digo para ele chegar e agredir o gestor.
Também está errado se ele for gregalista. Mas quem é o culpado de faltar insumo, tudo são gestores que são mal indicados e desqualificados para tal. Da visão do senhor, defender o ato médico é defender a população ou é fazer uma reserva de mercado? Defender a população, porque defendendo a população, eu sempre digo o seguinte: os conselhos regionais de medicina são órgão defensor da sociedade. Quem diz que é do médico está enganado. Nós defendemos os bons médicos, e com isto, quando o médico ele é agredido, ele está agredindo não só a medicina brasileira, como também a sociedade brasileira. Na visão do senhor, o Brasil hoje precisa de um exame nacional de medicina semelhante ao da OAB ou não? Sim, a prova que está aí. O ENAMED foi a radiografia das escolas médicas do Brasil. 15 mil médicos nota sofrível, 1 e 2. Que não pode, esses médicos não estão preparados para atender a população brasileira. E digo mais, quem avalia estudantes de escolas médicas é o MEC, que por sinal faz mal. E quem avalia os egressos são os conselhos regionais de medicina. Está na lei. Se quiser mudar a lei, é outra conversa. É tipo a OAB. Quem que avalia os advogados é a OAB, mas ninguém. Estamos chegando ao fim. O senhor teria coragem de ser atendido por um médico desses que foi reprovado? O pior é o seguinte, pode acontecer. Se eu chegar ali na porta, eu sofrer um acidente, os protocolos do SAMU dizem que tem que me levar para onde? Para um hospital de emergência. Por que é lá? Porque lá estão todos os profissionais da especialidade básica para ser atendido. E eu posso ser vítima de um profissional desse, mal qualificado para me atender. Uma última pergunta, doutor Irã. E eu gostaria que o senhor respondesse não para mim, mas respondesse para aquela câmera ali. Na visão do senhor, como médico há mais de 40 anos, presidente do Conselho Federal de Medicina, o que é ser médico? O que é exercer a medicina para o senhor? Bom, primeiro, a medicina é uma arte. Você tem que gostar de gente. Segundo, você não pode querer usar a medicina para oferir lucros. É uma consequência da tua vida. Quando eu digo gostar de gente, você tem que ser humano, você tem que ser atencioso, você tem que ter uma relação médico-paciente para poder você ter sucesso na sua profissão e, ao mesmo tempo, aquele paciente sair bem atendido. Excelente, doutor Irã. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Direito e Saúde. Curta, comente e compartilhe esse vídeo excelente desse bate-papo que tivemos aqui com o Dr. Irã Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Dr. Irã, eu quero que o senhor volte aqui. Voltarei. Eu quero que o senhor volte aqui. Eu peço desculpas, porque foi uma correria, o Paulo que controla toda a minha agenda. Não, e eu quero agradecer aqui publicamente ao Paulo, ele está ali, está escondidinho, está atrás das câmeras, mas foi o Paulo, pessoal, que fez todo esse arranjo aqui acontecer. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Ele controla toda a minha agenda, um jornalista conceituado no Brasil, só para você ter uma ideia, pouco sabe, ele foi editor-chefe do Bom Dia Brasil, então para você fazer isso é porque a pessoa é muito bem qualificada. E uma das vantagens, eu inclusive, às vezes eu aborreço ele, né? Eu aborreço ele. Ah, é? Ele me chama a atenção pela forma como ele tem. Uma das coisas que ele mais me chama a atenção, nós não devemos meter ideologia política na área da saúde. Quando mete ideologia política, não dá certo. Dentro do Conselho Federal de Medicina, eu não aceito ideologia política. Quem tiver seus candidatos, leve para sua casa. Lá dentro, não. Nós temos que discutir uma política de saúde que vai beneficiar a população brasileira. Algo institucional, né? E não partidário. Isso o Paulo me orienta muito. O Paulo fiscaliza minhas redes sociais, ele diz, cuidado com sua posta, e está certo. Eu não posso. É um bom profissional que está fazendo o trabalho dele, doutor Irã. Excelente. Ele vai ficar hoje o dia inteiro comigo aqui. Eu não sei se eu dei um bom presente que vim para Rondônia, né? Você que vai vir para Rondônia, essa mulher. Mas é bom, doutor Irã, ele vai comer um peixe gostoso. Se gostar de um tucupi, tem também. Tem. Aqui a nossa culinária é maravilhosa. Quem sabe a gente almoça ou janta hoje. Mas muito obrigado, Sérgio, por essa oportunidade que você está dando
o Conselho Federal de Medicina, é especial, que nós somos a maior entidade médica do mundo, que está 650 mil médicos agregados, já mais a Índia, porque a Índia é dividido, não tem uma única representatividade. E eu tenho a honra de comandar esses médicos e a humildade de dizer que eu me sinto muito lisonjeado de estar. Não é fácil, é uma guerra, todos os dias é uma guerra, mas eu quero dizer, viu, Sérgio, que eu tenho hora para chegar no Conselho Federal de Medicina, mas não tenho hora para sair. E isso eu faço com muita dedicação, muita satisfação. Graças a Deus, o meu Deus me dá muita saúde, muita paz. Eu tenho uma mulher fantástica que me incentiva, entende das minhas ausências, né, na minha casa. Até disse, Paulo, eu tenho que ir também para minha casa hoje. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Direito e Saúde. Até!